Você está sintonizado no programa Novos Senadores e o nosso convidado de hoje é o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade do Amapá. Senador, no primeiro bloco falamos da sua trajetória de vida, o que teria levado à política. Agora, queremos saber como que o senhor vê o Brasil, que desafios fundamentais o Brasil que ainda tem uma carga muito dolorosa de miséria, de fome, mas que tem também o potencial para ser muito diferente do que é hoje. Como é que o senhor pensa o Brasil? Primeiro, fazer um reconhecimento, né, Beto? Nós estamos vivendo o mais longo período de estabilidade democrática da nossa história, né? Nós tivemos 5, 6 presidentes sucessivamente eleitos pelo voto popular. Isso, fazendo uma análise da nossa história republicana, isso é um avanço importante, insuficiente, mas importante. Insuficiente porque nós ainda temos que avançar muito na nossa democracia. Nós precisamos de reformas urgentes para democratizarmos o acesso às riquezas do país, ao conjunto da sociedade brasileira e para democratizarmos o acesso dos cidadãos às decisões políticas do país. Dentre essas reformas, eu considero fundamental a reforma política. Vi com muita felicidade a presidente Dilma dizer que a reforma política é uma prioridade. O problema é que nós vamos ter um debate sobre quais concepções de reforma política. Estamos conversando, debatendo no parlamento a reforma política há pelo menos 20 anos. E as reformas que temos tido até agora têm sido, no meu entender, meros remendos do nosso sistema eleitoral. E muitas vezes de interesses mais dos políticos do que da sociedade brasileira. Nós pretendemos, eu penso em uma reforma política que radicalize, no sentido de ir à raiz, porque é uma grande confusão sobre a palavra, né? Sobre os termos. Então, que vá até o fundo na concepção de ampliar a participação dos cidadãos nas decisões políticas do Estado brasileiro. Isso incluiria desenvolver mecanismos de iniciativa popular? De participação direta. Nós já temos uma importantíssima conquista no nosso texto constitucional. Artigo 14, inciso 1, 2 e 3, que traz o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Precisa ser regulamentado. Exatamente. Aí que está. Nós precisamos tornar o plebiscito e o referendo algo do cotidiano da sociedade brasileira. Tem temas que nós temos que debater com a sociedade, e a sociedade é que tem que decidir. O referendo, vejam só, nós temos referendo e plebiscito no nosso texto constitucional desde 1988. Nós tivemos de lá para cá apenas um referendo, o de 2005 sobre as armas, e um plebiscito, o de 1993. Nós temos que ter esses mecanismos, esses instrumentos, essas ferramentas mais utilizados pela sociedade brasileira. Que temas, por exemplo, poderiam ser objeto de plebiscito? O pré-sal, por exemplo? Por exemplo, o papel social que o pré-sal tem que vir a cumprir, as ideias de pré-sal que estão aí, temas, o debate colocado aqui sobre temas como aborto, né? Sobre temas que dividem o próprio parlamento, que, no meu entender, deveria ser uma decisão do conjunto da sociedade brasileira, né? E, além disso, nós considero fundamental nós ampliarmos nos mecanismos de participação da sociedade. Eu vou defender aqui no Senado a instituição da revogação popular de mandato, do recall, que nós já temos experiências como, por exemplo, na Venezuela, em 13 dos 50 estados americanos. Porque aí o deslize cometido pelo parlamentar, seja senador ou deputado federal, não pode ser um tema para ser apreciado pelos próprios parlamentares. O parlamentar não é membro de uma corporação, não existe a corporação parlamentar. O parlamentar é o representante da sociedade, ou do povo brasileiro, no caso da Câmara dos Deputados, ou dos Estados Federados. Em um caso ou no outro, ele representa a sociedade brasileira. Ele é eleito pelo voto. Ele não pode ser julgado, analisado seu comportamento parlamentar pelos seus pares. Ele tem que ser julgado pela sociedade. E a sociedade, quando quiser, revogar o seu mandato. Assim como em relação a prefeitos, a governadores e a presidente da República. Então, reforma política tem que ampliar os mecanismos de fiscalização da sociedade sobre os políticos. E quanto às reformas
E com relação às reformas de cunho estrutural, assim, da economia, a nossa dependência tecnológica ainda existente, qual é o seu pensamento acerca delas? Pois então, junto com a reforma política, eu considero central nós debatemos a reforma tributária. Tem se falado muito em reforma tributária, mas tem se falado na perspectiva do seguinte: reforma tributária é simplificar imposto. Eu quero ir adiante, dar um passo nisso. Eu acho que isso é importante, simplificação dos impostos. Mas é importante também nós mudarmos a estrutura da carga tributária brasileira. O Brasil é um dos países do mundo, e um país que se pretende desenvolvido não pode tributar principalmente salários, bens e serviços. Tem que debater a tributação da propriedade, a tributação da renda. Só assim nós construiremos um sistema tributário mais justo, que esta é a ideia, inclusive preconizada no texto constitucional do sistema tributário, é promover justiça tributária, justiça social. Quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Não é essa a realidade do nosso sistema tributário de hoje. Além disso, nós temos uma chaga da sociedade brasileira que nós, embora tenhamos tido conquistas, avanços, e que temos que reconhecer, mas nós não resolvemos, que é a chaga da miséria, que é a chaga da enorme desigualdade social. Embora tenhamos diminuído nos últimos anos, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do planeta. Nós não temos somente que combater a miséria, nós temos que dar um salto adiante em relação ao combate à miséria. Nós temos que incluir programas de bolsa, são importantes, fundamentais, mas temos que dar um salto adiante. Nós temos que incluir na economia brasileira, nós temos que incluir milhões de brasileiros que ainda estão excluídos da perspectiva de ter emprego, da perspectiva de estarem socialmente incluídos, de se sentirem de fato brasileiros. Dar um passo adiante inclui a realização da reforma agrária, por exemplo? Indiscutivelmente. Essa é uma outra chaga. Nós somos um dos poucos países, aliás, nós somos o único país da América que não realizou a reforma agrária. O México fez em 1910, a Argentina realizou no século XIX, nós não realizamos. Dentre essas reformas estruturais, a reforma agrária é fundamental, é indispensável. Nós ainda padecemos, nós temos chagas, ao mesmo tempo que nós temos conquistas que nos colocam no patamar de países desenvolvidos, nós temos chagas que nos envergonham. Trabalho escravo, nós ainda temos miséria, nós ainda temos muita exclusão social. Fome, né? Miséria, muita fome. Nós temos chagas, nós temos muita desigualdade, nós ainda somos um país de latifúndio. Ainda somos um país em que a propriedade da terra, em que 70% da propriedade da terra está concentrada em menos de 1% de proprietários. Então, nós somos um país ainda muito desigual. Se nós não resolvermos essa dívida social, nós não podemos reivindicar a condição de desenvolvido. Esse conceito de desenvolvimento é um conceito dos fisiocratas do século XIX e proclamavam esse conceito para aquela condição do cidadão aquela condição de desenvolvimento, de evolução, que conseguia garantir ao cidadão o conjunto do que eles chamavam de bem-estar social. Então, ao mesmo tempo que nos orgulhamos de estar entre as maiores economias do mundo, podemos ter uma média de crescimento econômico, inclusive vigoroso no próximo período, de 4% a 5%, mas ainda padecemos da necessidade de reformas estruturais. Então, reforma política, reforma tributária e reforma agrária considero central para o Brasil dar um passo adiante. Ok, nós vamos fazer um novo intervalo aqui no programa Novos Senadores, que hoje está recebendo o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, do Amapá. Daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente.